para diminuir a força do Flamengo. Vamos cortar o Flamengo, né? Vamos prejudicar o Flamengo para que fique mais parelho no futebol, passando pano a todos os outros incompetentes do futebol brasileiro. Eu quero ferrar o Flamengo para eu ficar parecido com ele. E assim vai. Ah, mas é que a verba de TV para eles é muito mais alta. Eu também acho que há uma discrepância. Dá até pena do GE.com. Já dei o furo do Felipe Luiz, né? Que eu anunciei antes do Flamengo. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Também tem a opção de hypar, do lado de inscreva-se você vai ter a opção de hypar, então você poderá nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários com as principais reações dos rivais do Mengão pelo Brasil e pelo mundo. Galera, a mídia gaúcha bastante preocupada está pedindo fair play financeiro contra o Flamengo, é isso mesmo? De repor o Vitão e tal. Eu tô falando do novo modus operandi do Internacional. Alguém mandou um recado ontem, anteontem na verdade, dizendo: Baldasso, não é hora do fair play no Brasil para diminuir este poder do Flamengo de gastar dinheiro e que causa tanta diferença com outros clubes. Mas, gente, era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Eu fiz esses dias aqui um vídeo de 10 minutos dizendo o seguinte, que o Flamengo tinha virado um dos maiores clubes de futebol do mundo, que pela primeira vez na história nós temos um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo está contratando jogador por mais de 30 milhões de euros, que só clube médio ou grande europeu faz. Aí vocês acham que a solução é estabelecer um fair play financeiro para diminuir a força do Flamengo. Vamos cortar o Flamengo, né? Vamos prejudicar o Flamengo para que fique mais parelho no futebol, passando pano a todos os outros incompetentes do futebol brasileiro. Eu quero ferrar o Flamengo para eu ficar parecido com ele. Tem uma ferramenta que se chama RayGen. Um absurdo. Primeiro que fair play financeiro não é isso. Fair play financeiro prega responsabilidade dos clubes nos gastos. Hoje, se tem um fair play financeiro no Brasil, ele pega muito mais pesado com o Inter do que com o Flamengo. O Flamengo tá lá dessa forma por competência, não roubou dinheiro de ninguém. O Flamengo chegou lá por competência, por gestão. Quem se ferraria é o Internacional, e o próprio presidente do Inter não sabe disso. O presidente do Internacional deu uma entrevista um dia falando de fair play financeiro em relação à diferença do Flamengo para os outros. Isso é um absurdo, não é isso. Mas a verdade é que, sendo assim, nós temos, e aí eu volto ao Vitão, a atual realidade do Internacional, vendendo titular a preço de banana para rival direto dentro do seu país. Isso lá atrás era inimaginável, inimaginável. Maurício saiu esses tempos para o Palmeiras também. Nós estamos vendendo nossos melhores jogadores para times brasileiros que nós vamos enfrentar nas principais competições. Esta se tornou a realidade, essa realidade é absolutamente perigosa. Eu não estou nem, porque isso talvez nesse momento eu tenha perdido a esperança, eu não estou nem cobrando que o Internacional seja o time que venda jogadores mais caros dentro do futebol brasileiro. E já foi, tá? E não faz tanto tempo assim. Foi neste século. Foi com o Fernando Carvalho, com o Giovanni Luiz lá atrás. O Inter era o maior clube vendedor do futebol brasileiro e quem mais arrecadava dinheiro vendendo jogador de futebol formado na base. Mas aí são outros tempos do Inter com gestões competentes. Não é o caso agora. Mas a preço de banana não precisa. As pessoas perderam a referência. Eu tô vendo gente elogiar a venda do Vitão por 10 milhões de euros, em que limpo, na real, só vem 5,5 para a conta do Inter, que não paga 2 meses de salários dos jogadores, por conta da quitação da dívida do Thiago Maia com eles lá. 10 milhões de euros pelo Vitão é preço de banana. O Flamengo esses dias fez uma proposta de 30 milhões de euros, 3 vezes mais, para o Caio Jorge, do Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez? Debochou. O presidente do Cruzeiro não só não aceitou, como disse que se ele quisesse, ele compraria o Flamengo.
Porque para o presidente do Cruzeiro é um deboche o Flamengo achar que pode tirar um jogador de lá, seja por qual valor for. É isso que eu queria do Inter. Eu queria que o Vitão até pudesse estar sendo vendido, mas para um grande clube europeu. O Internacional está torrando jogadores. Está torrando jogadores. Vitão por 10 milhões de euros é uma vergonha. Vitão vale de 15 a 20 milhões de euros, brincando. E com um valor limpo muito maior que esse 5,5 que vem para o Internacional. E não vai ser só ele. Não vai ser só ele, essa realidade vai continuar. Por conta de incompetência. Porque no momento, e talvez este para mim seja o ponto mais marcante para achar muito difícil que o Internacional possa, num curto prazo, competir com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Porque para mim, esse é o ponto. Esse é o ponto. No momento em que há uma facilidade para os clubes com mais dinheiro do futebol brasileiro chegar em Porto Alegre, tirar um titular, uma promessa do Inter, um referencial da zaga do futebol brasileiro, tirar esse titular do Internacional com facilidade, sim, vamos combinar uma coisa, 10 milhões de euros para o Flamengo, tem debaixo do colchão lá no alojamento lá. A data está completando 2... Do desespero do Internacional. E o desespero, vocês sabem por quê, né? O desespero pela incompetência, por ter tornado o clube doente financeiramente, a ponto de precisar vender um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro titular, simplesmente para pagar 1 mês e meio de folha salarial. Como o Luiz Otávio, um menino formado na base que foi embora, rendendo ao Internacional 3,5 milhões de euros, que paga mal e mal uma folha de pagamento. O Ricardo Matias a preço de banana também, e assim vai. E assim vai. Não vamos botar a culpa no Flamengo. Ah, mas é que a verba de TV para eles é muito mais alta. Eu também acho que há uma discrepância. Eu concordo que a verba que vá para o Flamengo de televisionamento tenha que ser maior do que a que vem pelo Inter. Eu concordo. Sem dúvida nenhuma, o Flamengo gera muito mais atenção dentro do Brasil do que o Internacional. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores, o Inter tem 8. Então tá normal. Também acho que é muito grande a diferença. Só que, gente, entre nós aqui, faz bastante tempo que essa diferença na verba de TV é a coisa menos importante na diferença do que ganha o Inter, do que ganha o Flamengo. O que ganha o Flamengo hoje não está relacionado diretamente à verba de TV. Essa é uma parte, a menos significativa. O Flamengo chegou onde chegou desta arrecadação de 2 bilhões e pouco por mês, por ano. Essa arrecadação chegou onde chegou por competência. Por competência. O Internacional até não arrecada tão pouco assim, arrecada 600 milhões de reais por ano, que está dentro de uma média. Claro que o potencial é para mais de 1 bilhão por ano, mas ninguém no Internacional vai ser competente para isso. O problema é que o Inter gasta errado. O Inter organiza mal as suas questões. O Inter é um clube que... Tem que ser coerente, fala isso do Grêmio, tem que falar do Inter, não tem nada de incoerência dizer que a situação é diferente. Um tem um certo poder de investimento, o outro está bem complicada a situação, inclusive nos nomes. Acho inevitável e obviamente que tem que buscar substituto. Já debatemos aqui algumas vezes, né? Certamente vamos debater ainda nesses programas de Ano Novo, né, Bruno, essas situações, mas eu acho que sem o Vitão, o Internacional precisa ainda de 2 zagueiros. 2 zagueiros, vamos lá. Sai o Vitão, o Inter vai ter Cleiton Sampaio, vai ter Vitor Gabriel e Mercado. E Juninho. Esses são os 4 zagueiros que o Inter tem. Sendo que Vitor Gabriel e Juninho são jogadores essencialmente pela esquerda, né? Jogadores canhotos que jogam essencialmente pela esquerda. Vamos pegar agora, vamos pensar no grupo de zagueiros que o Inter vai ter. É muito pouco, gente. Mercado, Cleiton Sampaio, Juninho e Vitor Gabriel é pouco. O Inter tem aí zagueiros que não são nem confiáveis. Cleiton Sampaio e Juninho... Talvez zagueiros que não tenham condição de jogar no Internacional. Então, eu acho que tem que buscar no mercado.
tá? Eu acho inevitável a venda do Vitão. O Vitão, ele precisa pensar na carreira dele, tá? Eu acho que hoje não é, falando bem sério, eu acho que hoje não é um grande negócio, assim, para a própria carreira do Vitão estar num clube com ambições menores que outros que ele pode jogar. Cruzeiro e Flamengo tem mais ambição que o Inter, vamos falar a real aqui. Agora tem que contratar, né? Estão falando alguns nomes, né? 10 milhões e 700 mil euros. Claro, parte reais disso, era pouco. Euros. Parte disso é a dívida com o Flamengo, mas que o Inter teria que pagar em algum momento, né? O problema é que eu não sei se reverte em investimento isso, né? Como assim? Se vai ser bem reinvestido esse dinheiro. Mas, Guimarães, os zagueiros que tu citou, o Inter sabe que o Vitão vai ser vendido há pelo menos 2 anos, 2 temporadas, que é 24 inteira e 25 inteira. 24, no ano passado, ele chegou a estar no aeroporto, né? E aí teve que voltar por uma questão de fair play financeiro lá da Espanha, do Betis. E era esse mesmo valor, 10 milhões de euros. Então, o Vitão, em um valor total, não desvaloriza. E é muito comum que o time que esteja lá na zona de rebaixamento, que bateu e voltou como o Inter, que o elenco inteiro desvalorize num todo. Então, é um bom valor. A diferença é que o Inter vai abater parte disso em dívida, mas como diz o Bruno, o Inter teria que pagar de qualquer forma. E eu acho que dá um fôlego financeiro e dá um fôlego de imagem também, porque a dívida do Flamengo foi muito batida esse ano na mídia inteira, principalmente no centro do país, os torcedores. O Inter virou, assim, o bode expiatório das dívidas. O Inter deve e vários clubes devem. Inclusive o Cruzeiro tem uma dívida maior que o Inter, o Atlético Mineiro tem uma dívida maior que o Inter, tá devendo. Botafogo. Todos os times devem, são poucos times que têm uma dívida menor que o Inter. O Grêmio tem uma dívida menor que o Inter. Mas, assim, do Rio Grande do Sul pra cima, a maioria tem uma dívida maior que a do Inter. E o Inter virou o bode expiatório. Então, que bom que seja batido. E para o Vitão, como carreira, isso todo mundo sabe, né? Tá no Flamengo é um pulo. Aliás, pega um Uber, tu tá na CBF, né? Muda só a zona do Rio de Janeiro. Então, pro Vitão, eu acho que, né, tá encaminhado para o Flamengo, já esteve próximo do Cruzeiro. Em pensamento de seleção, ele estar no Rio de Janeiro é muito mais fácil para ele estar na seleção. Tinha que vender, pode falar. Só para complementar, por favor, Baidec, isso que a Mauri falou de todo mundo, é perfeito isso, tá? É perfeito. Todo mundo deve no futebol brasileiro. Todo mundo está devendo no futebol brasileiro. E aí o Inter fica com uma imagem diferente. A questão é quando, como e principalmente para quem você deve. Para quem você deve? A exposição do Inter foi por conta do caso Thiago Maia, tá? Sim. A exposição do Inter se dá conta por conta do caso Thiago Maia. Porque é o Flamengo, o credor. Exato. O Flamengo botou nota cobrando o Inter publicamente. Aí todo mundo compra, né, cara? Pagar o Flamengo é muito mais do que fazer a obrigação. É tu limpar o teu nome na praça. É tu deixar de ser o grande caloteiro do futebol brasileiro. Isso é importante também. Não tinha como não vender o Vitão, né, Baidec? Muita gente, eu vi muitos colorados falando assim, por que não vende pra Europa? Vai reforçar o Flamengo. Mas também o Flamengo, se não contratar o Vitão, contrata outro do mesmo nível, né? Eu acho que a qualidade que nós conhecemos do Vitão é um dos melhores zagueiros aí, do Brasil, e eu acho que tem que ter ambições na carreira, oportunidades, quem sabe chegar à seleção brasileira. O Flamengo, tanto o Flamengo como o Cruzeiro, que demonstraram interesse. Ele já foi falado aqui, né? Já tinha a situação do Betis de Sevilha, né? Na possibilidade dele ser negociado já há bastante tempo. É um jogador que tem muita procura e essa possibilidade, se realmente se concretizar, eu acho que tinha que acontecer. Uma, porque o Inter tem uma dívida também com o Flamengo, resolve essa situação e ainda entra e ajuda na parte financeira no momento para o Internacional. Claro que tem que buscar, a administração do Internacional tem que ver depois a possibilidade de buscar o reforço para a defesa. Tem zagueiros, talvez alguns saiam, né, pelas notícias que eu tenho acompanhado, mas eu acho que era o momento do Vitão realmente buscar outro clube com ambições diferentes e eu acho que é uma boa oportunidade dele aproveitar esse momento que está surgindo para ele. Eu também acho. É bom pro jogador, tu tem que deixar também o jogador andar, um jogador ainda valorizado. O Inter tá pegando um valor interessante, né? Esse perdão da dívida, mais 5,5 milhões de euros, então é um valor interessante. Agora, é óbvio que a direção vai precisar contratar para repor essa saída, até pela dificuldade que já existe no setor. O mercado, tecnicamente, muito confiável. Fisicamente, ele não vai suportar todos os jogos, é natural. O Cleiton Sampaio não é para ser titular do Inter, talvez nem para grupo, né? O Juninho, para grupo, acho que até dá, pela realidade atual,
mas o Inter vai precisar contratar aí pelo menos 2 zagueiros mais confiáveis. Se fala muito no Dória, né? Não sei se o Inter vai efetivar o interesse pelo Dória. Faz tempo que eu não vejo jogar, eu não tenho uma opinião definitiva. E o Léo Duarte, são 2 nomes que se falam. O que tu lembra desses 2 jogadores, Guimarães? Destro, o Léo Duarte, jogador com... A gente já falou bastante aqui do Léo Duarte, jogador de boa capacidade física, idade boa, né? 28, 29 anos. Jogador de muita força. Não é um jogador assim tosco, ele tem boa saída. É um zagueiro mais de choque do que de habilidade, embora não seja tosco. Bem menos zagueiro que o Vitão, mas eu acho um zagueiro aceitável para o Inter, tá? Acho um cara que joga. O Dória surgiu como uma grande promessa do futebol brasileiro, aquele tipo de zagueiro técnico, assim, né? Zagueiro canhoto, técnico. Lembro que no início da carreira ele foi muito comparado ao Fabiano Heller e ao Valber. Tu lembra do Valber, né? Lembro do Valber. Lembro. E ao Fabiano Heller, zagueiro canhoto, muito técnico. Ele rodou por Espanha, ele surge no Botafogo, rodou por Espanha e depois tá muito tempo no México. Tá há muito tempo no futebol mexicano, onde ele foi bem sucedido. Ele teve na França também. Teve na França, tem o Olympique de Marselha, isso. O primeiro clube que ele vai é o Olympique de Marselha, depois vai pro Granada. E aí vai pro futebol Santos Laguna, Atlas e eu acho que tem mais um. A questão do Dória é um zagueiro de 31. Nós temos a informação do Ricardo Matias indo para a Arábia Saudita e hoje, pela manhã, o Vitão desembarcou no Galeão, desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro, fez exames médicos, né, durante a manhã também no Rio, lá no Flamengo. Falta apenas ser anunciado de forma oficial como centroavante como zagueiro da equipe carioca. Então também é mais uma saída. O Inter, que já teve, além do Luiz Otávio, vai ter o Ricardo Matias e o Vitão também confirmados como saídas. Falta o Oscar Romero, né, uma oficialização que não vai acontecer porque simplesmente vai terminar o contrato dele e ele vai seguir outros rumos, e também o Ramon, até porque o Ramon é um jogador que está conversando com Vitória, a sua permanência deve ser feita, né, deve ser confirmada. O Ramon até postou uma indireta no seu Instagram de que a história continua, ou é muito cedo para dizer tchau, para dizer bye bye, como ele colocou na música, enfim. O Ramon também não vai ser aproveitado no Internacional e vai jogar na equipe do Vitória, pelo menos ao que tudo indica, tá? Então, 5 jogadores já saíram, tá? Vitão, Luiz Otávio, Ramon, Oscar Romero e Ricardo Matias. E essa lista, gente, ela pode chegar a 11. Ela pode chegar a 11 nomes, 11 jogadores que estão deixando o Internacional, tá? Dá até pena do GE.com, gente. Na boa, é muita cara de pau. De novo, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, não é a quinta, não é a 10ª. De novo, esse sitezinho requentando uma notícia exclusiva que eu dou e sem dar crédito, pessoal. Mas o pior não é nem isso, eles podem não dar crédito. É a notícia principal do GE.com, tá na home, principal notícia da home, que é a capa do site. Ou seja, eles me devem a informação que tá na capa do sitezinho deles lá, que tem uma redação inteira e fica levando furo jornalístico o tempo todo do pilhado. Aí eles dão na capa, com maior destaque a informação que eu dei, sem crédito, e o pior, com 2 repórteres assinando a matéria. Gente, quando o repórter assina uma matéria é porque ele tem uma informação ali, ele apurou. Aí os caras copiam a informação. Eu até digo, tá, gente? Pode me acompanhar. Eu deixo, eu sei que tá difícil para vocês. Pode acompanhar, pode copiar a notícia sem dar crédito, que eu não preciso do crédito de vocês para nada. Eu tenho 200 milhões de visualizações aqui no meu Instagram por mês, sem contar YouTube, sem contar TikTok. Então, o que eu falo para vocês, pode copiar, eu tenho pena de vocês, mas não assinem a reportagem, gente. Porque aí parece que os repórteres de vocês apuraram, conseguiram a notícia, vocês só copiaram. E outra coisa, pode anotar, vocês vão correr muito atrás, porque eu decidi entrar forte no mercado nesse ano. Já dei o furo do Felipe Luiz, né, que eu anunciei antes do Flamengo, já dei aí a situação do Gerson, que também eu consegui essa informação exclusiva, né, que o Cruzeiro está querendo anunciar como um presente de aniversário. E agora eu continuo. Tive a resposta do Cruzeiro. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, sempre trazendo informações, conteúdos diários para vocês sobre o mais querido
e amado do Brasil, Flamengo. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais que a gente usou da mídia gaúcha, principalmente torcedores do Internacional. O link vai estar aqui para o canal Baldaço TV, também os donos da bola Rio Grande do Sul. Vai ter também para o canal Douglas aqui. Esses vídeos, esses cortes estarão aqui tudo na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Então, chegou pela primeira vez, peço a vocês que deixem aquele like. Não se esqueça também de hypar o nosso vídeo. Do lado de inscreva-se vai ter a opção hypar. Então é simples, é fácil e é de graça também, né? Você vai poder hypar nosso vídeo, que a gente sempre vai poder trazer as principais reações do Mengão, dos rivais do Flamengo pelo Brasil e pelo mundo, sempre com análise completa.